Olá pessoal, estamos começando mais um Decorar, que no programa desta semana eu recebo o arquiteto Franklin Lotufo, que nos contará um pouquinho sobre a sua jornada de trabalho. Franklin, obrigado por nos receber no seu espaço hoje. Eu que agradeço, na verdade, é um prazer. Vocês virem até aqui, esse calor todo, final do dia, para bater um papo. Obrigado. Franklin, vamos focar agora um pouquinho no que a gente vai falar hoje. Então, a minha formação ela é um pouco engraçada, ela é um pouco eclética, assim, sabe? Ela veio de um segmento que é arquitetura naval, que é um tipo de profissão que não tem nem faculdade no país, Sim. assim. E depois ela passou, voltando para arquitetura, daí hoje eu fui fazer direito e hoje, depois umas questões de urbanismo para desenvolver também um processo junto à habitação, assim. Então parece uma coisa meio, mas brincando, assim, como o Steve Jobs fala, a gente às vezes não sabe muito bem, mas olhando para trás as coisas têm uma certa lógica, assim. E eu acho que eu queria tentar passar um pouco essa lógica, porque que é interessante que eu sei que a cidade tem muita gente, muito aluno novo, muita arquitetura, assim, com uma faculdade. Na minha época, por exemplo, eu prestei arquitetura, tinha eu mais dois, assim, acho que na cidade prestando. Sim. Então não se imaginava uma faculdade aqui. Então eu acho legal dizer que às vezes a arquitetura não é só o que a gente acha que comumente o senso comum imagina. Ela é um campo amplo, sabe? E eu acho que é mais um método assim de encarar os problemas do que necessariamente um objeto em si. Por isso que eu quis trazer esse negócio de arquitetura naval, que tem alguns anos que eu já nem trabalho mais, mas que foi muito importante assim para mim, sabe? E é um pouco isso, fazer um pouco esse percurso assim com vocês. Você acabou comentando agora, quando a gente fala de arquitetura e urbanismo, parece que é uma coisa tão superficial e não é, né? O buraco lá é bem mais fundo. Então, eu acho que assim, a gente não sabe o direito o que se trata. Só que tem um problema que eu acho que vem muito dos arquitetos, assim. Porque, por exemplo, meu pai é médico, foi médico. E é engraçado como os médicos se envergonham das coisas quando eles erram, quando você tem um paciente que não é curado, ou mesmo que venha falecer na sua mão, assim. E o arquiteto não tem vergonha, às vezes, né, de fazer uma coisa errada, de fazer uma casa feia, de deixar uma periferia tomar um tamanho que a gente não controla. Isso tudo é atribuição também do arquiteto, sabe? Sim. E então, nesse sentido, é muito sério a arquitetura, sabe? E isso que eu acho que eu fico tentando, às vezes, passar assim para quem trabalha comigo e tal. Você tem que ter vergonha de errar, você tem que ter, sabe? E às vezes a gente acha que a arquitetura, as pessoas acham que é só. Não, de forma nenhuma, por exemplo, também fazer um ambiente bonito, bem decorado, também é arquitetura e também é importante. E isso tira muda uma vida, assim. Sim. Então eu acho que falta isso, às vezes, na formação, assim, passar isso para as pessoas que não é uma coisa qualquer. E a gente está numa situação também em geral, assim, no país, que no fundo também é consequência de arquitetura. As favelas são isso, são consequências da não capacidade que a gente teve como profissional de dar conta do êxodo rural na década de 50, pouco menos. E a gente não deu conta da cidade, sabe, das grandes cidades. Isso é função também do arquiteto. Então a arquitetura é esse leque enorme, mas no fundo o que é interessante tem uma lógica, sabe? É talvez o mesmo jeito de encarar alguns problemas, assim. E eu acho por isso que é legal falar de arquitetura naval, porque parece uma coisa meio jogada, né? Sim. O que tem a ver com arquitetura naval? Na verdade, a arquitetura naval para mim eu trabalhei não sozinho, eu trabalhei com uma equipe que chama... Até queria mandar um abraço para ele, pro Thierry Stump, porque ele trabalhou... A gente conhece muito o Amir Klink e tal, não sei se a tua geração conhece, mas que é um pouco mais nova, mas ele era um grande navegador brasileiro e tal, mas quem fazia os barcos não era ele, era esse belga que chamava Thierry, do qual eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, com o filho dele, com o Vini e tal. E o que eu aprendi muito ali, porque na verdade eu trabalhei numa época que o Brasil tava bombando, assim, sabe? Era 2010, o Brasil era o país e tal. Então, quer dizer, a gente tinha aquela perspectiva de que esse campo pudesse ter uma alavancagem num segmento industrial, assim, nacional, que pudesse gerar emprego, e pudesse ser um produto brasileiro que estaria para o mundo aí e tal. E aí, mas resumindo, foi muito interessante trabalhar com arquitetura naval, porque eu acho que me ensinaram duas coisas, basicamente. Assim. A primeira é que você tem uma diferença enorme entre prática e teoria, assim, nas coisas. Porque
um objeto, barco, veleiro, ele é, principalmente, ele é muito complexo, assim. Ele é um avião, praticamente, que tem que... É um avião que eu quero dar complexidade. Ele tem que flutuar, ele tem que ser bonito, ele tem que ser habitável, ele tem que tratar dos próprios dejetos, ele tem que gerar a própria energia, ele tem que ter velocidade, ele tem que ter conforto. Então, é um objeto muito complexo. E o que eu aprendi muito com o Thierry é que ele foi uma pessoa que a gente tinha um escritório assim, de desenho, de projeto, e um estaleiro embaixo que a gente construía também. E que você consegue fazer... Você tem que ter a técnica, mas você tem que ser uma pessoa que faz. Assim. A técnica não pode te atrapalhar, na verdade. Eu tinha um professor que falava um negócio muito legal. Assim. Ele falava, para que serve a técnica? Ele falava assim, na verdade, a técnica serve para você não esquecer dela. Você tem que ter tanta técnica, que chega na hora você tem que esquecer dela. E o Thierry tinha um pouco isso, assim, sabe? Ele fazia. Aí a gente até conversava, ia pra Poli lá fazer umas aulas, e aqueles professores fazendo aquelas equações malucas. O cara não conseguia desenhar um prato. Então, sabe, essa coisa que é bonito, assim, dessa formação. E outra que eu acho que tem a ver com isso, que é o seguinte, pela complexidade, como você faz um objeto muito complexo? Você faz dia por dia, ponto por ponto, peça por peça, desenhando peça por peça, dando nome peça por peça, encaixando peça por peça. E aí você constrói um mundo, assim, sabe? Um objeto riquíssimo, assim. E isso é muito legal. Isso que eu carrego muito da arquitetura naval, isso, assim, sabe? Além de educar muito o olho, porque você não é qualquer um que sai e desenha um barco, assim. Às vezes tem uns arquitetos que falam, vou desenhar um barco. Não, é um objeto que ele tem a sua característica, assim. E essa visualidade do barco é importante para você treinar o olho, sabe? Você não põe qualquer linha lá. Sim. E isso eu acho que eu trouxe um pouco para a arquitetura, porque eu às vezes brinco assim, vou fazer um telhado lá, normalmente qual que tá na norma aí no norte? É 35 graus, 35%. Aí eu falo, não, o telhado você vai ter que puxar aqui, ó, 5,14 metros por 2,15. Como assim, doutor? Não, é isso, é esse ângulo. Tipo, se você fizer menos ou mais, você vai estragar. É isso, é aqui, ó. E como que você explica isso? Você não explica. Você tem que ter o olho. É que nem comida. Como que você faz comida? Você tem que pôr o sal e sentir o gosto. Não tem. E isso também é legal, assim, da arquitetura naval, sabe? Você vai educando, aprender a fazer um objeto com muito parcimônia, assim, sabe? Muito cuidado. Às vezes eu brinco assim, termino um projeto e falo, tá pronto. Mal começou. Agora é hora de parar, de pôr, de tirar. E eu trouxe a arquitetura naval, assim, sabe? De querer achar os detalhes, assim. Isso era muito legal. E aí é o gancho, é a mesma coisa, entendeu? Sim. Você fazer um barco, você fazer uma casa. E nisso, a minha formação aí que é engraçado, porque abriu um pouco um leque, assim, uma bifurcação. Por quê? Porque é o seguinte, porque tem uma outra coisa que eu gosto, que eu gostava, assim, quando eu estava no 5º ano de faculdade, eu fiz uns cursos com um professor lá que chamava Jonas Malaco, lá da FAO, que ele estudou Platão. Ele começou estudando urbanismo da Grécia, Atenas, e aí ele foi estudando a República, não sei o que, e foi estudando realmente filosoficamente, e aí a tese, ele fez um mestrado e um doutorado dele lendo a República de Platão, ficou 15 anos fazendo esse negócio. Ele dava um curso inteiro. As pessoas não gostavam muito do curso, porque ele era muito sério, muito bravo, assim, mas muito interessante, assim. Era a época que ainda podia fumar dentro da sala. E se não tivesse um cigarro? Não, hoje a gente conta, é um absurdo, né? Mas assim, podia fumar na sala e tal, mas era aquela aula. E eu, me encantei com aquilo. E aí comecei eu morava aqui em Ourinhos, ia uma vez por semana lá para fazer o TFG. E aí eu chegava 8 horas da manhã, tal, a aula começava, tal, era meio-dia, e aí eu ficava conversando com o professor, e teve um dia a gente saiu, 5 da tarde, conversando sobre filosofia, sobre essas coisas. E é engraçado, porque aí você aprende umas coisas que você não aprende como arquiteto, você aprende a ler. A gente não sabe ler, assim. E era engraçado, chegavam uns meninos inteligentes, assim, na aula, mas fazendo umas perguntas disparatadas, conversando umas coisas. Ele falou, gente, não tem nada a ver com o que está escrito aqui, vocês estão totalmente... E aí, a tese dele, de mestrado e doutorado, é rica, porque ela pega parágrafo por parágrafo da República e comenta. Aí você aprende... Aí aquilo é encantador, né? Aí você... aí daquilo eu fui estudar Hobbes, porque ele estava lá, fui estudar Locke, fui estudar filosofia. Porque ele puxava esse gancho nas aulas dele, na matéria dele. E aí ele chegou no final do ano, ele falou assim pra mim, mas o que você quer fazer? Eu falei, eu gosto de arquitetura naval, de barco, mas isso é muito... no Brasil não tem, eu ainda não tava trabalhando com o Thierry. Aí ele falou, por que você não vira juiz? Sei lá, brincando, né?
Aí eu dei risada e tal, mas sei lá, fiquei aquilo na cabeça. Aí, muito bem. Aí na hora que eu fui, o negócio do Thierry foi porque eu fui fazer esse TFG e ele tinha que, a Paula exigia que você fosse para o mercado e chamasse alguém do mercado para analisar o seu projeto e dar uma crítica. E aí eu fui pro Thierry, já tinha feito um estágio com ele, e ele falou, vamos trabalhar aqui porque vai vir entrar um projeto muito legal baseado no barco do Amir para um sul-africano que está fazendo uma volta ao mundo e a gente ganhou uma concorrência internacional. Você quer trabalhar com a gente? Eu falei, beleza. E precisava trabalhar e tal. E aí, voltando, quando eu saí do estaleiro, o que me veio na cabeça? Fazer direito. E eu tinha prestado uma vez, meio atabalhoadamente, no final do TFG, a São Francisco. E aí eu falei assim, putz, eu vou fazer aqui um curso rapidinho, 2 meses, eu não sabia nada de mitocôndria, naquela época. Aí eu falei assim, tá bom, vamos prestar. Tinha o tal do Enem, que você tinha que fazer uma prova lá junto para agregar uma nota para ir para a segunda fase. Sim. Eu não falei, não vou fazer Enem, nada. Fui para a segunda fase, mas eu fui com nota de corte, assim, não sabia nada de química, nota de corte. E fui na segunda fase é a melhor, redação, história, português. Aí eu fui bem. Só que faltou o quê? Os 3 pontos do Enem. Isso quando eu tava me formando em arquitetura. Aí beleza, foi aquele drama. Nunca falei, puta, primeira vez que eu tomo um rodo assim, né? Caramba, mas tá bom, São Francisco. Franklin, eu vou pedir só um tempinho pra gente, só uma pausa aqui. Depois você vai voltar contando essa história aí pra gente rica, interessante, cheia de detalhes. Pro pessoal de casa, aguenta aí, é rapidinho, já já a gente volta. Voltamos com o Decorar, que essa semana estamos explorando um pouquinho do mundo da arquitetura com Franklin Lotufo. Franklin, você estava contando no bloco anterior pra gente que fora a arquitetura, desse mundo da arquitetura e toda essa gama que você contou pra gente de aprendizado, de uma experiência de vida, muito mais do que uma faculdade, você prestou direito uma vez, terminando o curso. Sim. E não passou. Foi um banho de água fria de você. Eu falei que, puta, eu não passei numa prova. Então, isso foi engraçado. Aí mas você tentou pela segunda vez? Aí foi o seguinte, foi bom porque aí eu fui trabalhar, porque eu tava muito cru também pra fazer direito. É legal você às vezes não sair da faculdade e querer fazer outra coisa, mestrado. Depende do que você quer fazer na vida, às vezes quer ir pra academia é legal, começar o mestrado, mas é interessante trabalhar assim também, você pôr a cara a tapa, achar um cara que possa te ensinar, porque também eu acho que as pessoas saem muito cru, assim, quer já fazer o seu cartão, não sei o quê. Tem essa vontade, é legal, mas assim, você tem que colar em alguém que tem experiência, porque você aprende demais. É um mundo que nem eu estava falando no começo, a prática, ela é importante, assim, sabe? A teoria é importante, você saiu de uma faculdade, mas você tem que colar num cara que você quer aprender. Você admira, às vezes ganha não o suficiente do que você quer imaginar no seu primeiro 5 anos de recém-formado, mas você tem que aprender. E então foi bom, assim, né? Mas o que aconteceu? Quando deu essa mudada, o time se aposentou e tal, eu fui prestar de novo. Eu falei, agora o que veio na cabeça? Veio o direito de novo. E aí eu fiz um pouquinho melhor, assim, os estudos e entrei lá na São Francisco. Mas comecei a fazer o primeiro ano e tal, o primeiro ano é muito legal, todas as matérias meio propedêuticas, assim, filosofia do direito, sociologia do direito, aí quase virei monitor de sociologia do direito, aí tal, Meu pai teve um problema, acho que um derrame, e aí eu tive que vir para Ourinhos, meio correndo, dar aquela auxiliada e tal. E eu falei, putz, fazer algumas coisas meio freelance ali e tal, e eu falei, mas não vai dar, vou ter que... É engraçado, você tava querendo já fugir, a vida te joga de novo, às vezes, para o mesmo local. Sim. Eu falei, eu vou ter que fazer arquitetura, porque arquitetura naval é arquitetura, eu vou projetar, vou fazer. E é engraçado esse negócio de a vida volta, assim, porque quando eu não te contei, mas quando eu resolvi fazer arquitetura, eu falei, tinha 3 pessoas na cidade que queriam prestar naquele ano, não sei. Só pra gente situar, você é de Ourinhos. Eu sou de Ourinhos. Aí quando você foi, você lembra mais ou menos em que anos? 98, eu acho que eu fui. Eu comecei em São Carlos, na USP de São Carlos. Daí teve uma prova lá de transferência, que eu tava indo pro terceiro ano, eu falei, não sei, isso aqui eu já sei que vai ser aqui, começou a me dar angústia, eu falei, abriu uma transferência a interna lá, eu perdi, eu fiz a externa, daí tinha lá 400, e meu pai, não é possível que você vai para São Carlos, tava tudo do lado, facinho, São Carlos é uma cidade ótima, né, aquela coisa, falei, não, quero ir para São Paulo e tal. E isso aí no terceiro ano? Isso indo pro terceiro ano. Aí ele falou, aí
eu fiz a prova, fui bem lá, tinha uns 400 reais, fui bem, passei em segundo lugar. E por quê? Porque aí foi a chave que eu cheguei pro meu pai e falei, passei, e agora, quer dizer, eu tô afim. Então, me dá uma força aí, vai. E aí ele, na verdade, conseguiu que eu tivesse um amigo dele que fizesse o seguro, o fiador lá e tal. Foi legal. Mas aí que tá. Aí, quando eu voltei, quando eu fui pro prestar o direito, veio esse negócio de novo de arquitetura. Falei, caramba. E vou ter que trabalhar. E aí eu achava que a cidade na época tinha um pessoal começando já a montar um pouco mais a linguagem, um pouco mais arejada, assim. Mas ao mesmo tempo é assim, como você chega numa cidade, você não tem cliente e tal. E aí e aí é uma coisa que eu acho importante, assim, para os arquitetos, pelo menos eu trabalho assim. Eu não fico no escritório esperando o cliente, sabe, assim. Eu acho que a gente falta muito também na formação um negócio que é meio empreender, sabe? Empreender não é todo mundo que tem esse perfil, não acho errado não ter o perfil, às vezes a pessoa tem um jeito de trabalhar que é baseado numa certa estrutura, mas assim, eu descobri, porque a vida me levou para isso, que é uma delícia, assim, empreender. Você passa nervoso, é 24 horas às vezes pensando num negócio, você tem o risco, só que o retorno é muito legal, assim. E aí eu fui atrás de dinheiro para poder construir com arquitetura para pôr à venda, né? Isso já em Ourinhos? Isso já em Ourinhos. Fazendo São Francisco, meio assim, uma vez por semana eu ia lá, trancava, vinha, aquele rolo. Tá, deixa eu só entender. Eu fiquei meio que apaixonado pela essa arquitetura naval e tudo que você me contou aí. Você era de Ourinhos, você foi para USP lá de São Paulo. Aí você terminou a faculdade lá? Eu comecei a trabalhar lá. Uns 7 anos eu fiquei lá, quase 10. Com arquitetura naval? Com arquitetura naval. Junto com o Thierry e com a equipe dele. Que aí você, em São Paulo, depois de formado, você só trabalhou na parte naval? Só, nada de arquitetura. Esses 7 anos foi só no naval? Só. Enquanto você ainda estava lá em São Paulo, que você foi prestar direito. Exato, porque daí o Thierry aposentou e tal, eu fiquei meio assim, puxa, procurei, preguei outras na mesma área, mas aí não me entusiasmou, assim, engraçado. Aí eu ia fazer o tal do mestrado. Nessa área, porque aí eu fiz a matemática aplicada para poder fazer. Só que aí eu falei, sabe uma coisa, não quero mais, assim, foi sei lá. Até hoje eu não olhei mais um bar quase. Assim. E nessa época você já tinha prestado o direito ou ainda não? Já, lá no começo, antes de trabalhar com arquitetura naval, quando eu me formei. Não, então, aí você prestou e porque aí você prestou pela segunda vez e passou. Aí passei. A segunda vez que você prestou foi? Foi em 2013. Foi já na época que você tinha saído? Já tinha saído, fiquei um ano ali, sabe quando você fica um ano meio sabático, que eles chamam, Sim. que é o famoso desempregado? Então, você ficou um ano sabático, eu tinha um dinheiro guardado e fiquei e tal, e aí eu falei, peguei os últimos 6 meses desse ano e fui estudar para prestar o direito. Para prestar direito, aí você voltou para Ourinhos. Então, aí meu pai ficou doente, eu voltei para Ourinhos e aí eu falei, eu quero... E aí voltou essa vontade, engraçado isso. Aí você chegou em Ourinhos, já tinha passado em direito? Já. Aí você ficou com essa rotina. Exato. E aí eu montei a G2R. E aí você montou. E por que a G2R é interessante? Porque eu poderia ter um nome... Porque a arquitetura é muito autoral, tal. Poderia ser Franloto. Mas eu queria G2R Empreendimentos, por causa disso. Aí é o link que eu estava puxando naquela hora. Porque eu acho que a arquitetura é um trabalho junto com outras áreas. Você tem que ter, além da profissão, que é importantíssima, você tem que focar na sua terra, na sua arte. No sentido grego, assim, de artífice, sabe? Mas é interessante você buscar negócio, sabe? Você entender um pouco como as forças do negócio funcionam, por que você precisa... E aí isso me interessou, e por isso que é empreendimentos. Sim. Poderia ser estúdio, eu acho que até as pessoas têm... Eu acho que eu perdi vários projetos já, porque as pessoas não imaginaram que eu faço projeto de arquitetura, a gente faz. Que não é um ateliê de arquitetura. Exato, mas no fundo. Mas ao mesmo tempo é também um ateliê para pensar empreendimentos, negócios, porque eu acho... que tem o arquiteto, normalmente, ele fica meio como o cara que vai dar a dica aí do... Meu, e aí surge um monte de problemas de empreendimentos que não traz arquitetura, e não só como beleza, como técnica construtiva, como possibilidade de economia, como urbanismo, como desenho, arranjo. Então eu sempre achei que tinha que ter uma postura, e porque também o retorno financeiro é bem melhor do que ficar só esperando o projeto, dependendo de como você tá, com a quantidade de cliente, claro. Sim. Mas, e assim, o teto é bem mais em cima, você vai embora. Então, eu comecei com isso. Aí,
pensando o direito, assim, junto com essas coisas, eu comecei a entender, porque o arquiteto no Brasil é interessante porque ele é arquiteto e urbanista, formação, que não é uma coisa óbvia também. Por exemplo, tem outros países que não são assim. Quem faz planejamento urbano são geógrafos, por exemplo, economistas. No Brasil tem essa característica que é interessante e que a gente consegue aí linkar, pelo menos na minha formação, esse negócio do direito e um pouco do urbanismo. Porque uma coisa também que eu acho que o arquiteto falhou vertiginosamente durante esse período, o arquiteto ele não sabe muito bem se é artista, se ele não é, se não sei o quê. E assim, o urbanismo é política. Você tem que pôr a cara na tapa. E eu quero dizer o seguinte, que urbanista que escreve um edital e é ouvido assim, no Estadão da Vida, na Folha? Você não ouve. Por quê? Agora começou um processo, uns professores da FAU viraram vereadores de São Paulo, na Bio, foram atrás do planejamento urbano. Porque se você não der essa cara, a coisa não sai do papel. Você fica numa masmorra na academia e o que acontece? Não acontece nada. Franklin, eu vou te cortar de novo e depois no próximo bloco você vai continuar contando pra mim, já focado no Estatuto da Cidade, nessa parte de urbanismo. Pro pessoal de casa, é rapidinho, já a gente volta. Retomamos com o Decorark, levando para você de casa um pouquinho da história do Franklin. Franklin, a gente estava falando no bloco anterior sobre o Estatuto da Cidade e do urbanismo de uma forma geral. Vamos tentar explicar isso para o pessoal de casa de uma maneira bem didática, digamos que assim. Assim, eu acho que o Brasil não deu conta de resolver o problema urbano, né? Tanto é que a gente está num momento muito dramático, assim. E se a gente olhar um pouco mais de fora, o problema que aconteceu essa semana da morte daquela vereadora, que foi impressionante aquilo, tem a ver com o urbanismo. As favelas são um problema urbano, sabe? Que não foram... Então, que eu estava falando no primeiro bloco, é muito importante. E aí, o que eles tentaram fazer nesse processo pós-Constituição de 88? Um modelo de estatuto que tentasse regulamentar ali as leis que influenciariam os planos diretores das cidades. Cidades com acima de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor, então tem uma espécie de estatuto, que são diretrizes que permeiam. Só que eu acho que, na minha opinião, a gente percebe que ele não foi aplicado assim. Se você olhar as jurisprudências, às vezes falando um pouco de direito, eu duvido que um juiz, raramente, eu acho que podia fazer uma pesquisa dessa, aplicou de fato ali, por exemplo, instrumentos de outorga onerosa, direitos de preempções, que são... E aí que eu venho na minha crítica. Por quê? Porque eu acho que o Estatuto da Cidade foi montado para 10 cidades do Brasil, que são as metrópoles. 90% das cidades que são de pequeno e médio porte, eles têm muita dificuldade de ser aplicado, porque são políticas locais ali, você tem... Como você vai chegar para um dono de terra que tem a terra e faz 50 anos, olha, isso aqui tá sobrando aqui, você tem que, vou desapropriar por interesse social. O que define isso, interesse social numa pequena cidade? Eu quero dizer o seguinte, o Estatuto da Cidade, porque eu conheço o pessoal que fez, tive aula, eles enxergam o mercado de uma maneira um pouco demonizadora, sabe? O mercado é um monstro. E isso eu não concordo, porque não é que eu não concordo, o que eu quero dizer? Eu acho que o mercado tem virtudes e tem defeitos que precisam ser regulamentados. O direito, existe todo um campo que regulamenta o mercado, diz de regulação. Então a minha pergunta, às vezes eu fico pensando, como que o Estatuto da Cidade que não foi aplicado, você vê, por exemplo, a situação do plano diretor de São Paulo agora que está sendo, eles estão tentando, que é um puta plano legal, foi montado pelo Nabil, só que os caras agora estão querendo cortar a perna dele de novo. Por quê? Mas o problema talvez não seja o plano, seja porque a lógica de mercado, ela não entra, os caras enxergam como o Estatuto da Cidade funciona assim, especulação é o que tem na cidade, é a lógica da cidade, vamos barrar isso, não sei o quê. Tá, mas a cidade, quem produz, no fundo, é o mercado. O governo tirou o pé faz tempo, desde a década de, 70. Então, eu acho que tem que pensar um processo de regulação junto com a ideia da economia, econômica mesmo. A esquerda não conhece economia, muitas vezes, não conhece. Por exemplo, o que a gente viu agora, o governo taxando o preço, isso é um absurdo, assim, não funcionou, né? A gente viu que não está muito dando certo. E é isso, eu acho que você precisa ter um instrumento de regulação, mas pensado com princípios que já existem no direito, que incorporam o mercado como um agente, que tem suas virtudes. E seus defeitos, mas tem muito das suas virtudes. E é pensando nessas virtudes que aí vai para um problema que é do urbanismo, que é da arquitetura, que é a habitação.
Quando a gente estava fazendo as casas para vender e tal, eu vi que veio um segundo momento da crise. O Brasil teve uma crise em W, né? Quando veio o segundo momento, a gente precisou mudar o leque. Tem que atacar onde que tem mais demanda, tal, segmento, e que é essas lógicas do mercado, né? Ele otimiza recursos e tal. E só para eu entender, quando você aplicou aqui na cidade essa nova maneira, talvez, não sei se diferente, ou um escritório empreendedor, digamos que assim. Certo. Você tinha um foco. Sim. Que eram as casas... eu comecei eu tinha casa, fazia casa de médio padrão, alto padrão, médio, alto padrão. Você muitas vezes não tinha um cliente, você fazia... Exato. E vendia. Isso, exato. Aí... Captava recursos e tal e vendia. Mas isso foi pouco, porque depois veio uma segunda crise e as casas ficaram meio com dificuldade de venda e tal. Você entrou com isso. Uma nova temática para os... Porque daí você começa a perceber, aí que eu falo, é uma demanda importante, que é o segmento econômico. Eu já tinha começado a pensar disso, porque o planejamento urbano vem... Desde o começo da faculdade eu me interessei muito, assim. Mas... a vida vai te levando para os outros campos e tal, e você acaba deixando. Mas nesse momento, o que eu comecei a perceber? Também um problema que é assim, como que você fazia casa de habitação de segmento econômico na cidade? Havia 5 tipos, mais ou menos, de resolver esse problema de habitação social, esse segmento econômico, né? Habitação social é uma coisa que é um pouco diferente do segmento econômico. Tanto é que existe faixa 1,5, 2, Minha Casa Minha Vida, porque diferencia muito isso aí. Segmento, por exemplo, interesse social são... entidades lá, o Minha Casa Minha Vida é entidades, né? Que ele tem um subsídio de 90%, quase, ou até mais. Não é bem isso. O segmento econômico, que é uma faixa de renda ali de 2.500 famílias, que é a faixa até 1,5, depois até 4.000, mas que o mercado produza. Não entidades e organizações de moradia. Então, esse segmento, basicamente, tinha 5 maneiras de resolver. Uma é vender no lote, aí no boleto, que o pessoal fez muito em Ourinhos, em bairros afastados, monofuncionais, segregados, que o cara ficava pagando um boletinho lá achando que ele ia pagar 2 anos, demorava 5 anos, não recebia, junto com o aluguel que ele estava pagando. Quando aquilo ficava pronto, valorizava um monte, a Caixa, que é a instituição financeira, não pagava aquilo que ele comprou no início, pagava o valor de mercado e colhia muito o que ele tinha por causa da renda dele, o que ele tinha direito de financiar, né, que ele conseguia financiar, ganhava uma miséria para fazer uma casa, não financia um muro, ficava aquelas casas soltas nos lotes. Isso é o que tinha na cidade. Outra coisa, a maneira de otimizar o terreno era dividir em 2 um lote e fazer um terreno de 10 virar 5, 5, 5, 5. E é o que fazem nas cidades mais da região, mas Ourinhos ele não permite isso. De se separar, atestado é 10. Isso, geminadas e assim, não dá nada, muito, assim, a qualidade urbanística não é boa, você fica um pouco... tem um valor... e fica... Resumindo assim, você estigmatiza ali, sabe? Fica uma coisa muito feia. Aí outra solução, às vezes, é fazer um ranking de casa, tal, em que você faz umas 40 casas, faz um balão atrás, só que esse tipo de área você não acha tão fácil. Você tem que ter um conjunto específico. Você precisa fazer toda, você deixa de fazer uma área, uma casa, você tem problema cartorial, como que você... Um quadro de áreas, você tem que mudar tudo. Você pega um dono de gleba, você fala, se você tiver algum problema, que como já vi acontecer na cidade, você não tem lote, você não gera lote, que você pode, de repente... É um problema econômico ali. Como que você oferece pro cara da área esse tipo de organização, um monte, sabe? A gente vê, tem situações aqui que travaram. Outra maneira é fazer grandes condomínios mesmo, como foram a Rodobens fazendo aqui, casas com grandes áreas, precisando de envolvimento político, ali para você ter as áreas com interesse social, para você poder fazer um tipo de lote diferente. Muita gente num condomínio só, falam que, eu não conheço pessoalmente, mas falam que muitas das assembleias de condomínio desses lugares tem que ser mediado por policial, às vezes, porque é complicado. Entendeu? Também muita gente não ficava afastado, não tem uma padaria perto, sabe? Aquela coisa muito segmentada, segregada. E é uma outra maneira, que é o que são verticalizações, assim, pequenas verticalizações. Só que, por exemplo, verticalizações como é o caso da MRV, foi feita em Ourinhos, falam que não foi um bom case, assim, sabe? Porque a gente não tem muita aceitação de segmento econômico com habitação verticalizada. Como tem, por exemplo, em cidades maiores, que foi predinhos, assim, né? Sim. Agora pode ser que esteja começando essa demanda, mas ainda não era muito forte. Eu não conseguiria... É difícil você ter um investimento numa área que tem pouca demanda. Você vê, eu acho que 1% das habitações na cidade de Ourinhos
vertical. Sim. E normalmente de alta renda, média alta renda. Então, fiquei engessado. Falei, como que eu vou desenvolver esse negócio, né? E foi a partir disso que a gente foi desenvolvendo esse método que a gente chamou de G2R essencial, que foi, de uma certa maneira, tentando mitigar todos esses problemas que eu te levantei. Então, a gente desenvolveu uma espécie de uma vila que consegue ter uma característica de otimização de terreno muito mais alto do que separar em dois, com uma característica arquitetônica muito mais interessante. Você tem pequenos condomínios, você não tem aquela coisa de grandes condomínios, você resolve. Você não tem... outra coisa que eu achava ruim, a gente tem tudo fechado ali, bonitinho, você não precisa depois gastar com muro, calçamento, portão, você tem já resolvido, entrar e morar. Você trabalha em módulos de lotes, assim, são 3 lotes normalmente, urbano. Então, se você pegar uma área maior e fazer um desmembramento, você pode fazer com lotes e depois fazer unificações e implementando esses sistemas. Então, você tem lotes, ainda você consegue conversar com o dono de gleba falando, olha, não vou picotar a sua área. Sabe, isso que eu quero dizer, eu fui tentando mitigar todos esses pontos para poder desenvolver. E aí a gente acho que chegou num ponto legal. Franklin, foi um prazer você receber o Decorark aqui, nos contar um pouquinho da sua história, do seu produto final que você conseguiu chegar, conseguiu viabilizar e tá aí, tá no mercado. Espero te entrevistar novamente. Eu que agradeço. Espero estar aqui novamente com o Decorark. Foi um prazer imenso. O prazer é meu e obrigado por ficar ouvindo. Eu acho que às vezes que nem o Steve Jobs falava, né? Se você olhar para trás e ligar os pontos, faz sentido, sabe? Então, tudo acaba tendo um sentido. Às vezes a gente não percebe quando está fazendo uma coisa, mas se você fizer com paixão, assim, com carinho, com vontade, o teu inconsciente meio que sabe onde você vai chegar. E no fundo as coisas parecem que fazem algum sentido no final das contas. Faz sentido. É isso que eu quis tentar dizer, porque às vezes... Pro pessoal de casa, eu espero vocês na semana que vem com mais um Decorark. Vamos ficando por aqui.